O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: ninguém pode servir a dois senhores, pois ou odiará um e amará o outro, ou será fiel a um e desprezará o outro. Vós não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Por isso eu vos digo, não vos preocupeis com a vossa vida, com o que havereis de comer ou de beber, nem com o vosso corpo, com o que havereis de vestir. Afinal, a vida não vale mais do que o alimento, e o corpo mais do que a roupa. Olhai os pássaros dos céus, eles não semeiam, não colhem, nem ajuntam em armazéns. No entanto, vosso Pai, que está nos céus, os alimenta. Vós não valeis mais do que os pássaros? Quem de vós pode prolongar a duração da própria vida só pelo fato de se preocupar com isso? E por que ficais preocupados com a roupa? Olhai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam. Porém eu vos digo, nem o rei Salomão, em toda a sua glória, jamais se vestiu como um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é queimada no forno, não fará Ele muito mais por vós, gente de pouca fé? Portanto, não vos preocupeis dizendo: que vamos comer? Que vamos beber? Como vamos nos vestir? Os pagãos é que procuram essas coisas. Vosso Pai, que está nos céus, sabe que precisais de tudo isso. Pelo contrário, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão dadas por acréscimo. Portanto, não vos preocupeis com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã terá suas preocupações. Para cada dia bastam seus próprios problemas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aplaudamos com alegria a palavra de Deus. Provai e vede quão suave é o Senhor. Provai e vede quão suave é o Senhor. Provai, provai e vede quão suave é o Senhor. Provai e vede quão suave é o Senhor. Levanta-se, Deus, pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, de São Miguel Arcanjo e toda a milícia celeste, que sejam dispersos os seus inimigos e que fujam de sua face todos os que vos odeiam. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Irmãos, estamos vivendo aqui em Cachoeira Paulista
este fim de semana, este acampamento que tem como tema livrai-nos do mal. E eu confesso para você que eu fico assim realmente escandalizado diante da graça, da providência de Deus para com a liturgia destes dias que estamos vivendo. Porque aquilo que Deus vem nos falar por meio de sua palavra, proclamada solenemente, tem assim tudo a ver com aquilo que temos rezado, pregado e falado. Eu digo isso em relação ao evangelho de hoje, porque não existe, veja o que o padre vai dizer, não existe maldição maior do que essa contida no evangelho que nós acabamos de proclamar, que é a maldição de olharmos para nós mesmos e nos vermos assim, muito importantes diante dos nossos próprios olhos. Porquanto o evangelho ele diz assim: não tenham medo, vós valeis mais do que muitos pardais. Não vos preocupeis, vocês valem muito mais do que o lírio dos campos. Veja, a gente querer ser importante, está aí a fonte de muita maldição que colhemos ao longo da nossa vida. E Jesus está dizendo: não tenha medo. Você pode olhar para o irmão que está do seu lado, aponta o dedo para ele e diga assim: olha, não tenha medo. Você, bênção, vale mais do que muitos pardais. Vira para o outro irmão e diga assim: não vos preocupeis, irmão. Você vale muito mais do que muitos lírios dos campos. E por que o padre está dizendo que isso é a fonte de muitas maldições que sempre colhemos em nossas vidas? Eu não sei se você se recorda, mas ali no princípio da revelação, no livro do Gênesis, o autor sagrado nos diz que a maldição das maldições entrou a este mundo naquele dia em que Eva estava ali no paraíso sozinha, porque o seu marido, ele some de cena. Onde estava Adão naquela hora? Você sabe onde ele estava? Assistindo futebol? Tomando cerveja? Eu não sei onde Adão estava, mas o fato é que Eva se encontra sozinha no paraíso, quando então a astúcia da serpente se aproxima dela e começa a dizer: Eva, é verdade que Deus proibiu vocês de comerem as frutas das árvores do jardim? E ela então olhou para a serpente e disse: não, Deus permitiu que a gente comesse as frutas. Ele porém disse: não comais e não tocais na fruta da árvore que está no centro. Daí a serpente astuta, a personificação do mal ali naquele momento, então vira para a mulher e ela diz assim: não, é que Deus sabe que o dia que você comer dela, você vai ser como deusa. Gente, a mulher, os olhinhos dela brilhou. Ela pensou assim: eu? Imagina, eu vou andar nesse paraíso aqui igual a top model. Eu vou ser linda, eu vou ser maravilhosa, eu preciso comer esse negócio. Ainda ontem, no WhatsApp, eu recebi uma piadinha. Uma pessoa da minha família mandou dizendo assim: olha, que na época de Eva, as pessoas acham que foi muito fácil a mulher comer o fruto, mas não foi tão fácil assim. Que a cobra chegou para ela e falou: come, vai fazer você ficar inteligente. Ela falou: não, não vou comer. Não, come, porque você vai ser como Deus. Ela: não, não como. Terceira vez a serpente ofereceu para ela: come, porque Adão vai passar mais tempo com você. Ela falou: não, não como mesmo. Aí por fim a serpente, cansada de arrumar argumento, virou e falou assim: come, bobo, emagrece. Ela falou: me dá logo que eu como.
Gente, não sei se você consegue perceber, mas longe, fechando aqui o parênteses da piada, voltando então para a revelação bíblica, ali no livro do Gênesis, está contido o motivo pelo qual a humanidade está atormentada pela maior maldição que o mundo já viu. Pelo desejo da mulher de ser boa, de ser perfeita, de ser bonita, de ser importante. E o padre tanto tem convicção de que é isso mesmo que Deus quer nos falar nessa liturgia, que veja como está escrito a primeira leitura que nós acabamos de proclamar. Se você tem a sua Bíblia, pegue comigo, segunda carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 12, a partir do versículo 1. São Paulo, ele diz assim aos Coríntios: irmãos, será que preciso gloriar-me? Na verdade não convém. No entanto, passarei a falar das visões e das revelações do Senhor. Veja, aqui é necessário que o padre dê uma explicação para você. Essa comunidade dos Coríntios era uma grande cidade, ali perto da Grécia. Havia ali uma igreja fundada por São Paulo. Você se lembra, porque o Atos dos Apóstolos conta bem, que São Paulo passou por toda a região da Ásia Menor, e ele fundou igrejas ali na Galácia. E numa noite em especial, os Atos dos Apóstolos diz que São Paulo teve um sonho, que foi confirmado depois pela comunidade. Lhe apareceu um macedônio, e o macedônio ele chamava Paulo nos sonhos, e ele dizia: Paulo, vem nos ajudar. E depois que São Paulo teve aquele sonho, ele percebeu naquilo um desígnio de Deus, que era para ele abandonar a zona de conforto das igrejas da Ásia Menor, que já estavam estruturadas, e ir para a Europa, para ali também fundar igrejas. Mas gente, quando São Paulo veio então para o território da Europa, ele passou por diversas tribulações. Ainda na primeira leitura da missa de ontem, nós ouvimos São Paulo mesmo dizer que ele foi açoitado pelo Império Romano 3 vezes. 2 vezes pelos judeus. Ele naufragou, ele passou por perigos de espada, de assalto. Ele foi apedrejado uma vez e tido como morto. As pessoas arrastaram o corpo dele para fora da cidade. E quando ele chegou então nesta cidade, a cidade de Corinto, era uma cidade muito grande, uma cidade portuária, uma cidade de diversas possibilidades, mas também muito contaminada, porque ali havia um grande templo, a deusa Ártemis. Diferente da nossa religião, que nós temos todos os nossos cultos, celebrações presididas por sacerdotes homens, ali naqueles dias, havia no templo da deusa Ártemis, sacerdotisas, que prestavam culto aos seus deuses, e o culto delas era mesmo ter relação sexual sobre o altar, de forma que a cidade, ela era conhecida pela prostituição que vivia. E veja, foi um grande desafio para São Paulo chegar naquele lugar. As pessoas daquela época, quando queriam dizer que uma pessoa era depravada, moralmente corrompida, eles diziam assim: fulano de tal, ele foi ali corintizar, quer dizer, ele tinha ido para a prostituição. Tal era a fama da cidade. E quando São Paulo chegou naquela cidade, ele já estava assim cansado de apanhar, de ser preso, de levar pedrada.
Ele estava mesmo fatigado por causa do Evangelho. A última missão que ele teve, ele foi motivo de chacota lá na Grécia. Eles olharam para a pregação de São Paulo e disseram assim: volta depois, porque sobre a ressurreição nós te ouviremos falar outra hora. E quando São Paulo chegou então em Corinto, diz que ali ele até pregava na sinagoga, mas a pregação dele, pelo que lemos no Atos dos Apóstolos, não fez muito impacto. Ele vivia com Priscila, Áquila, mas de repente chegaram também os seus 2 companheiros que haviam ficado para trás, Silas e Timóteo. E a impressão que temos quando lemos ali no texto sagrado é que com a chegada dos 2, São Paulo deu uma reanimada, ele deu um upgrade assim no seu ministério, e ele deixou então o ofício de fabricar tendas, e ele falou: não, agora nós vamos nos dedicar à pregação do Evangelho. E a partir daquele momento o Evangelho começou, gente, e ele pregava, e São Paulo falava, e São Paulo exortava, na sinagoga mesmo, e as conversões começaram a acontecer. O povo vinha, o povo aderia ao Evangelho, de forma que os judeus começaram a ficar com inveja de São Paulo. Levaram São Paulo ao tribunal, queriam mesmo que ele fosse preso, que ele fosse morto. E diante daquilo que aconteceu, São Paulo sacudiu a poeira do corpo e disse: olha, de hoje em diante eu não sou responsável pela perdição de vocês, porque uma vez que vocês não quiseram escutar, eu agora vou me dirigir aos pagãos. Você imagina que São Paulo então saiu pregando em outro lugar, né? Sabe o que São Paulo fez? Pergunta para o irmão que está do lado: sabe o que São Paulo fez? Ele alugou um quartinho, parede e meia, com a sinagoga dos judeus. Imagina, ele foi escorraçado da sinagoga, aí de repente ele abre uma igreja do lado da sinagoga, e a pregação dele continuava a fluir com força e poder, confirmado por milagres e prodígios, de tal forma que o chefe da sinagoga se converteu ao catolicismo. Gente, o trabalho de São Paulo foi tremendo. A igreja ali em Corinto, sobre ela São Paulo depois vai dizer: não faltou a vocês dom nenhum, vocês têm todos os dons. Mas só que o que acontece? Quando São Paulo foi embora, o pessoal da sinagoga, as serpentes do paraíso, foram na igreja que era parede e meia, e começaram as linguinhas poderosas, né? Você conhece uma linguinha super poderosa? Aquelas superpotentes começaram então a dizer do apóstolo, e falar assim: São Paulo é um charlatão, São Paulo queria enganar vocês, São Paulo, vocês acham que ele é celibatário, que ele vive castidade? Que nada. São Paulo, ele está de olho no dinheiro de vocês. E aquele comentário começou a fluir, de forma que até aqueles que eram assim muito próximos de São Paulo aderiam aos comentários que os judaizantes faziam. Aí São Paulo é obrigado a sentar e escrever esta carta que nós lemos na missa de hoje, que inclusive ele fala que é a carta das lágrimas. São Paulo chorou quando escreveu isso aqui. E ele disse assim: bem, esses que estão falando mal de mim, de certo, eles são super apóstolos. Ele usa esse termo na carta. De certo, eles devem ser muito bons. Mas se é por falta de importância, eu não convém que eu faça isso, não convém que eu me elogie, mas eu vou começar a me elogiar. Você que está com a Bíblia ainda aberta, pega aí, 2 Coríntios, capítulo 11,
versículo 18. Ele diz assim: irmãos, já que muitos se gloriam na carne, eu também me gloriarei. Se outros ousam dizer em vantagem própria, eu também digo ao meu respeito. Eles são hebreus? Bom para eles, eu também sou. Eles são israelitas? Que beleza! Eu também sou. Eles são da descendência de Abraão, aquele santo. Eu também sou. Eles são servos de Cristo? Nossa! Como menos sensato eu digo, eu ainda mais. De fato, muito mais do que eles, pelos trabalhos, pelas prisões, pelos açoites sem conta. Muitas vezes eu me vi em perigo de morte. Aí diante disso você para e pensa assim: padre, mas tem um negócio aí que está contradizendo. O senhor não disse que a gente se achar muito importante, isso é o princípio de toda maldição? Então esse São Paulo está amaldiçoado. Ele olha para si, ele se vê assim: muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. De forma que ele precisa relembrar os coríntios do quanto ele é bom, porque parece que os coríntios esqueceram que o amigo deles, o fundador deles, aquele que correu risco de morte por ele,